queridos, Deus abençoe vocês, espero que estejam bem. Hoje eu venho falar sobre a morte. E que tema, hein? Mas eu venho abordar a morte sobre a perspectiva cristã. Devemos temer a morte? Devemos nos desesperar com ela? Devemos nos afligir com a possibilidade de morrermos, de um irmão morrer? Como devemos lidar com a morte? Bem, hoje eu gostaria de trazer o meu pensamento sobre isso à luz das Escrituras. Quando observamos o Antigo Testamento, claro, podemos ver momentos em que alguns personagens demonstravam desejar a morte, mas também podemos ver personagens que demonstravam uma repulsa à morte. Digo personagens tementes a Deus, personagens que de fato eram filhos de Deus. E esses demonstravam uma repulsa à morte. A morte era vista como algo ruim. Eles queriam viver mais. No Antigo Testamento, lembrando que o Antigo Testamento é uma sombra do que vemos por completo, daquilo que podemos ver por completo no Novo. E é natural que, sem os óculos do Novo Testamento que temos hoje, os personagens do Antigo Testamento vissem a morte de uma forma muito diferente dos personagens do Novo Testamento. E Deus, compassivo como é claro que Deus entendia isso. Porque quem é mais compreensivo que Deus? Mas a gente olha esses personagens, não necessariamente demonstrava desespero com a morte, mas queriam uma vida mais longa aqui na Terra. Não queriam morrer. Não queriam o que era chamado de dormir, de descansar. Mas quando a gente passa para o Novo Testamento, o que vemos são personagens lidando com a morte com uma tranquilidade tremenda. Como a gente pode observar no caso de Estevão, eu anotei aqui, nós podemos ver em Atos, capítulos 6 e 7. E Estevão, um homem cheio da graça, da sabedoria, do Espírito Santo, foi acusado injustamente, esteve perante ali o tribunal, digamos assim, creio que era o Sinédrio, né? Inclusive diante do sumo sacerdote da época, fez uma defesa implacável com a sabedoria de Deus, mostrando que aquela rebeldia que os judeus tinham na época não era algo novo, que os pais deles também haviam se rebelado contra Deus, não haviam aceitado os profetas. E no final dessa defesa de Estevão, ele argumentando muito bem, expondo muito bem, com a graça de Deus, ele causou tanta fúria naqueles que estavam ali, que ele foi tirado e foi apedrejado. E Estevão morreu apedrejado. E o mais interessante é que Estevão morreu em paz, sendo apedrejado, inclusive perdoando aqueles que o apedrejaram, pedindo a Deus que não levasse em conta os pecados daquele. Eu acho que Estevão é um exemplo tão grande de perdão, de amor e de paz, que muitas vezes pode não ser tão citado nos dias de hoje quanto outros personagens que também têm seu mérito, também foram honrados por Deus. E nele vemos uma tranquilidade diante da morte, de entender que há mais do que se pode ver, de que o perdão tem mais valor do que a vingança. Vemos que o conforto
dado por Deus, faz o coração tomar as decisões certas e estar em tranquilidade, mesmo em meio a uma situação de extrema dificuldade. Deus não somente poupa seus filhos de passarem por situações angustiantes, Ele permite também que esses filhos passem, mas dando toda a força necessária para que enfrentem. Estevão não se vingou, não demonstrou ódio, nem demonstrou desespero, mas entregou o seu espírito com serenidade a Deus. Também podemos ver o exemplo de Paulo em Filipenses 1:21, e também quando ele proclama que combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Se não me engano, ele coloca dessa forma. Vemos uma tranquilidade em Paulo. Eu acho que nesses dois casos, o que podemos ver é o fruto, o efeito que produziu a nova aliança, na qual aquilo que não era visto perfeitamente, por completo, agora pode ser visto. As promessas do Antigo Testamento agora foram clarificadas, elucidadas. E nisso, claro, não somente, mas esses personagens bíblicos não tinham de ter aflição. O Evangelho justo mostrou que não acabava ali. Na verdade, todo o sofrimento que eles estavam passando se findava ali. Muito se fala hoje em cura, em libertação. Ainda alguns, vamos decretar a cura. Vamos declarar a cura. Eu decreto, eu declaro, eu afirmo, sempre um imperativo, como se aquilo necessariamente fosse o melhor. E claro, a cura é boa, desejável. Mas não podemos criar sofismas em cima disso. E eu quero mostrar o porquê. Quando a pessoa tem uma cura de um câncer, quando ela tem uma grande dor e ela recebe o alívio, ela está recebendo o alívio de uma pequena coisa, que para nós é muito grande no nosso olhar humano. Mas quando Deus pega uma pessoa, um cristão, que às vezes há anos, há décadas, enfrenta todas as mazelas que o verdadeiro, genuíno cristão enfrenta no mundo, e quando ele tira a vida desta pessoa, ele está dando um alívio permanente, um alívio eterno, um alívio absoluto e completo a essa pessoa. E ainda que para nós possa ser doloroso perdê-la, eu acho que temos de olhar de um outro ponto de vista. Eu amo essa pessoa, eu sou cristão. Eu sei que para o cristão é doloroso viver neste mundo. O coração cristão se aflige neste mundo, tal como o de Ló. Mas se eu sei que o meu coração se aflige, eu sei que essa pessoa morreu em Cristo, não tem porquê eu querer algo diferente disso. Porque eu sei que agora ela teve o alívio. E eu fico feliz por ela. Porque eu sei que agora ela está tendo o descanso. Eu poderia querer que ela curasse, que ela fosse curada, para que eu tivesse mais a companhia dela. Mas eu prefiro que, sendo a vontade de Deus, que ela tenha o descanso dela. Até porque muitas vezes não se sabe o que o outro está passando. Todas as aflições, as provações, as tentações que esse outro tem passado. Muitas vezes, inclusive, alguns problemas vindos da própria doença. A cura é boa, eu creio que Deus cura, tal como ocorreu comigo. Saí da dependência química, da depressão.
da insônia. Hoje não tomo nenhum tipo de medicamento, sequer. Eu creio na cura. Mas eu também creio que aqueles que Deus leva, muitas vezes na maca de um hospital, muitas vezes tendo um infarto fulminante, Deus não está fazendo nada mais, digamos assim, do que dando descanso a essa pessoa, a estas pessoas. Não olhemos com nossos olhos, mas olhemos com os olhos do Espírito, que são diferentes dos nossos. E se temos de olhar assim para o próximo, olhemos assim também para nós. Não há por que temer morte. O pecador, sim. Aquele que vive deliberadamente no seu pecado, sim. Esse quer viver quanto mais neste mundo. Porque quanto mais ele viver, mais ele está adiando o sofrimento que ele há de ter. O pecador, ele quer viver mais e mais e mais e mais. Agora, o cristão, claro, viver o máximo possível podendo levar a palavra do Evangelho. Podendo fazer aquilo que é correto, a bondade. Há muitas coisas para serem feitas. Muitas. Mas sempre há e sempre deve haver aquele desejo de estar com Cristo. É aquele dilema no qual Paulo se encontrou. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Também, quando vemos Hebreus 11, 4 a 16, capítulo 11, versículos 4 a 16, mas Hebreus 11 já nos mostra como agiram e o que sofreram e como Deus lidou com aqueles que eram seus filhos genuínos. Mas quando vemos especificamente nesses versículos, podemos ver claro e nitidamente como, inclusive de personagens do Antigo Testamento também, como esses viviam, ainda que não conhecessem a aliança de Cristo, que não tivessem conhecido ainda o Evangelho impresso como temos hoje. Viviam como residentes temporários na terra porque verdadeiramente o eram. Aspiravam, aguardavam, desejavam por uma pátria superior, celestial, sem guardar lembrança daquela que eles estavam deixando. Porque se eles guardassem lembrança, eles poderiam retornar. Mas, na verdade, prosseguiram. Inclusive, creio que após o versículo 11 também é dito de Moisés, que perseverava como quem vê o invisível. E é isso. É como se víssemos, mas não. É como se conseguíssemos ver, mas não vemos. É como se a eternidade estivesse ali, mas também muito distante. É como se pudesse ser notada, mas não apalpada. E é sempre aquele desejo de adentrar, de conhecer, de ver, de sentir, de viver. Até porque, aí eu quero até trazer um trecho para finalizar esse vídeo, que é sobre o cristão odiar a vida neste mundo. Está marcado aqui, João 12, 25. Assim, no momento, João 12, 25. Quem ama sua vida, a perde, mas quem odeia sua vida neste mundo, a manterá segura para a vida eterna.
Lembra, aqui não está dizendo para odiarmos a vida, mas completa odiar a vida neste mundo. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, ou muito a ver, pelo menos. Ora, vivemos numa vida neste mundo em que se há injustiça, em que somos cercados por incontáveis, diante da nossa limitação, abominações. Somos cercados por orgia, por bebedeira, por mentira, por injustiça. Se amarmos a vida neste mundo, temos um sinal muito perigoso. Mas não exatamente pela aflição que passamos, por saber do mal que nos cerca, odiamos a vida neste mundo. Devemos odiar essa vida. E quando odiamos essa vida, aí se mostra aquele amor pela vida, em que adentraremos. De fato, adentraremos, digo, deixando essa neste mundo para trás. Novamente, parafraseando o que eu falei, se odiarmos, se amarmos uma vida de ódio, de mentira, de corrupção, em uma natureza ainda pecaminosa, teremos um sinal de que estamos apegados a essa vida, a este mundo. Agora, se odiamos a vida neste mundo, por vermos a aflição, por notarmos a aflição que passamos aqui, por repudiarmos o mal pelo qual somos cercados, temos um sinal que estamos buscando o certo, perseverando, seguindo em frente, como se estivéssemos vendo aquilo que é invisível. Passamos muitas dificuldades nessa vida, nessa terra. E vale a pena, se é que a gente pode dizer assim, porque há uma pena, há um desafio, há uma dor. Mas se eu posso usar dessas palavras mais simples, vale a pena. Vale a pena passar por tudo isso, sem recorrer aos alívios deste mundo, porque os alívios deste mundo conduzem à morte. Mas ao contrário disso, estamos aqui para resistirmos a toda forma de mal. Devemos suportar as dores, devemos seguir em frente por amor a Deus. Eu acho que isso resume a vida cristã. Amor. O amor justo, pacífico, dócil, que tudo crê, que tudo tolera, tudo suporta. Mas que no fim esse amor vai levar a algo bom. Se é que eu posso dizer assim, a verdadeira vida do cristão começa na morte. Eu acho que a gente poderia elencar duas mortes. A morte para este mundo e literalmente a morte para este mundo. Aquela que é simbólica, se é que eu posso dizer assim, e a morte para esse mundo no sentido de quando somos tirados, resgatados dele. O momento da morte é mais feliz, é melhor para o cristão do que o momento do nascimento. Porque no momento do nascimento é como se o indivíduo estivesse apenas entrando numa batalha. Mas o momento da morte para aquele que viveu em Cristo, perseverou em Cristo, é o momento da vitória. É quando se sai com a coroa e o galardão. Mas, diferente de uma coroa, de um galardão que se tira de uma guerra, essa coroa e esse galardão são inextinguíveis, inacabáveis. Não se degradam, não diminuem com o passar do tempo.
conforme Pedro nos disse. Pessoal, não tenhamos medo da morte. Claro, nós temos uma natureza humana. Evitamos situações perigosas, isso é prudência. Agora, não temos de temer exatamente o que será nosso alívio. Não é Deus que nos quer apegados a esse mundo. Quem quer? Não simplesmente decretemos, declaremos coisas que nós nem sequer sabemos se é realmente da vontade de Deus. Às vezes é somente aquilo que é bom aos nossos próprios olhos. Eu entendo, a cura é algo que a gente busca, que a gente deseja, mas às vezes há aquilo que é melhor. E Deus faz esse melhor, dando descanso aos seus. Temos um exemplo perfeito que é Jesus. E temos exemplos que só são exemplos porque seguiram Jesus na Bíblia. Sigamos o exemplo de Estevão, sigamos o exemplo de Paulo, de Abraão, dos heróis da fé, conforme alguns gostam de chamar aqueles citados em Hebreus, e também aqueles extra-bíblicos, digamos assim, aqueles que até os dias de hoje demonstram um exemplo de perseverança, de amor, de bondade, caridade, perdão, misericórdia, e demonstram o fruto do Espírito de Deus. Que possamos pautar a nossa vida nessas pessoas, seguindo firmes no chamado de Deus. Levemos o Evangelho com palavras e com ações em toda a nossa vida, até que chegue o descanso. Deus abençoe grandemente vocês. Um grande abraço.